Queridos, o que eu vou conversar com vocês hoje, porque esse ano eu vou estar falando uns temas um pouco mais básicos. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre machismo e feminismo, é o que a gente vai falar sobre isso hoje. Por que esse assunto é importante? Porque se o machismo e o feminismo, eles são uma corrupção do comportamento masculino e feminino. Então, se você não consegue identificar padrões machistas ou feministas em você, você vai ter a sua identidade e a sua personalidade de gênero corrompida. Você pode ter comportamentos completamente machistas, você pode ter comportamentos completamente feministas, ou você pode estar entre um ou outro, sabe? Você não é 100% machista, mas tem um ponto ou outro que você, sem perceber, se comporta dessa maneira. Outra coisa que eu quero falar sobre machismo e feminismo é que existem homens machistas e mulheres machistas. Da mesma maneira que existem mulheres feministas e homens feministas. Então, se geralmente pensa que machismo e feminismo é só todo homem, só não existe mulher machista, existe mulher que se comporta dentro do padrão machista. Da mesma maneira que existem homens que se comportam dentro do padrão feminista. A outra coisa que eu quero falar antes da gente entrar mais no assunto aqui é que o machismo e o feminismo, eles são dois lados de uma mesma moeda. Apesar do que é dito no discurso, que machismo é uma coisa e feminismo é outra, que o machismo que o feminismo luta pelos direitos da igualdade das mulheres e todo aquele discurso bonito, a realidade é que o machismo é o mesmo problema, só que quando se comporta no homem, nós chamamos de machismo. E quando se comporta na mulher, nós chamamos de feminismo. Mas é exatamente o mesmo problema. A maioria muitos bases de problemas que existem em relacionamentos entre os gêneros, entre irmãos, entre pai e filha, entre mãe e filho, entre marido e mulher, entre amigos, no ambiente de profissional, sempre você vai perceber que o problema que está havendo de que um gênero não consegue entender o outro, de que um gênero não consegue conversar com o outro, é por causa dos padrões de corrupção do machismo e do feminismo. Então, vocês possuem características machistas ou feministas. E isso atrapalha na forma como você se posiciona como homem ou como mulher e na maneira como você se relaciona com o outro gênero, com a sua mãe, com a sua irmã, com a sua amiga, com o seu pai, com o seu irmão, com o seu amigo, com o seu marido, com a sua esposa. E é importante que vocês entendam um pouco, e eu não vou conseguir falar tudo aqui, mas é um pouco que vocês entendam pelo menos a regra do machismo para começar a eliminar. Para quê? Para que você não crie o seu filho errado, para que você não crie a sua filha errada, para que você não se comporte de maneira incorreta, para que você não tenha dificuldade de se comunicar com o outro gênero, seja de se comunicar com outro gênero por causa que você está preso dentro de uma distorção de identidade que o machismo e o feminismo provocam. O texto que eu quero ler para vocês é o Gênesis, a gente vai começar, né, porque sempre tem muito texto, é Gênesis 1, 27 e 28. Gênesis 1, 27 e 28 é que eu estou lendo na versão da Ara, né, na revista atualizada. Diz assim: criou Deus, pois, o homem, e aqui vocês sabem que esse homem aqui é a raça humana, então está falando dos dois gêneros, né, ou Adão. Criou, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então essa foi a dinâmica que Deus estabeleceu sobre a relação entre os gêneros. O ser humano, o homem e a mulher,
eles deveriam estar se movendo dentro desta lei eterna. Eles deveriam ser fecundos, eles deveriam multiplicar, eles deveriam encher a terra, sujeitar e a dominar. Essa seria a dinâmica. Para que houvesse vida e permanecesse em vida, o homem e a mulher deveriam estar sobre esta lei. Além de, obviamente, a partir de serem a imagem e semelhança de Deus. O que significa ser fecundo? Aqui fala sobre fertilidade, capacidade de produzir, de criar, de frutificar, de trazer à existência, tornar visível, e tanto fala de filhos quanto de ideias e projetos. Então, quando a gente fala sobre a pessoa ser fértil, nós não estamos falando sobre a capacidade de gerar crianças. Nós também estamos falando sobre a capacidade de tornar algo a existir. De você tirar uma ideia do papel e fazer com que ela se torne visível, fazer com que ela se torne real. E isso é algo que só funciona quando os gêneros estão trabalhando juntos. Por quê? Porque se você colocar dois homens para trabalharem juntos, eles vão conseguir adquirir muitas coisas, mas eles não vão produzir nada. Se você colocar duas mulheres juntas, elas vão conseguir adquirir muitas coisas, mas elas não vão conseguir produzir nada, porque a vida só existe quando homem e mulher trabalham juntos. Para que haja, se você está percebendo áreas de miséria e escassez na sua vida, é porque os gêneros não estão trabalhando juntos. Se você tem percebido que tem coisas que não estão rompendo com você, é porque os gêneros não estão trabalhando juntos. Porque a vida só é produzida quando o macho e a fêmea trabalham juntos. Dois homens, ou um grupo de homens, serão capazes de muitas coisas, mas para fazer com que algo permaneça eterno, precisa ver os dois elementos aí. Um grupo de mulheres é capaz de realizar grandes feitos, mas para fazer com que algo permaneça eterno, dinâmico, ativo, vitalício, próspero, belo, precisa ver homens e mulheres trabalhando juntos. Todas as pessoas de sucesso que você conhece, mesmo que elas, por uma questão de orgulho e de soberba, não falem isso para você, elas chegaram até onde elas chegaram, porque se ela é mulher, ela permitiu que um homem auxiliasse ela nisso. E se ele é um homem, foi permitido que uma mulher auxiliasse ele nisso. Nenhum homem, nenhuma mulher chegou a nenhum lugar sozinho, sem que o outro gênero tivesse feito parte da vida dele. Então, mesmo quando você vê um cara, o cara é de sucesso, você vai reparar, né, que ele pode até ter aquele orgulho de não dizer, porque o espírito da independência leva você a ser ingrato, então raramente você reconhece aquilo que você foi dado dos outros. Quantos casos acadêmicos que eu escuto de briga de patente, porque o cara está lá ganhando rios de dinheiro e depois ele foi descoberto que mulheres contribuíram para aquele projeto que ele desenvolveu, para aquela invenção que ele construiu. Então, querido, qualquer coisa que é desenvolvida na Terra, para ela ter relevância, permanência e conseguir avançar, os dois gêneros estão trabalhando juntos. Se um gênero estiver fazendo sozinho, o que vai acontecer? Alguma hora vai estancar isso. Ou o negócio vai ter um início, mas não vai ter um fim. Ou o negócio vai ficar sempre andando em círculos e não vai sair. Só vai romper quando homem e mulher trabalham juntos. Então, ser fecundos tem a ver com isso. A outra coisa que foi dito também sobre o gênero é que eles deveriam multiplicar. O que é multiplicar? Aqui fala sobre expansão. Tornar numeroso. Então, primeiro, na fertilidade ou criatividade, você pode entender isso também, você frutifica, você dá um frutinho. Na multiplicação, esse fruto se multiplica, é muitos frutos. Tornar numeroso, aumentado, ser grande, ser muitos. Fala sobre a capacidade de replicar ou expandir em e para outros tudo o que você é ou tudo o que você faz. Então, não está falando só sobre você começou com um filho e agora tem 48 filhos. Aqui está falando sobre a sua capacidade de replicar em outros as suas ideias, o seu projeto, de replicar nos outros. E isso é um trabalho que fica muito mais efetivo
quando os dois, porque toda essa frase aqui, de Gênesis 1, 28, no hebraico ela está completamente no plural. Então foi ordenado tanto ao macho quanto à fêmea ser fecundo, tanto ao macho quanto à fêmea multiplicar, tanto ao macho quanto à fêmea liderarem, tanto ao macho quanto à fêmea. Só que para haver um governo completo sobre a terra, os dois deveriam trabalhar juntos. A outra regra também é que eles deveriam ser encher a terra. E aqui eu coloquei abundante, cheio. E o que significa abundante ou cheio? Aqui fala sobre conclusão. Eu estou olhando aqui as palavras no significado em hebraico aqui mesmo, certo? Término, estar completo. Então, cheio não está falando sobre transbordar. Está falando de você atingir até a tampa. Então, fala de você ter a capacidade de começar algo e terminar isso. Sabe? Não ter só a iniciativa, mas sem também ter a capacidade da acabativa. Dar fim a algo. Concluir, terminar o projeto. Finalmente terminamos a obra da construção da casa e não tem mais nada a ser feito. Então, aqui fala sobre conclusão, término, estar completo. E por você estar completo, você está plenamente cheio, abundante e tal. Aqui na abundância que fala sobre perfeição. Outro significado de encher a terra fala sobre você chegar até o final com satisfação. Com satisfação. Você terminou tudo e viu, como vocês leem lá em Gênesis, quando vai falando sobre a construção ou a formação, que é o mais correto, a formação da terra, né? Porque a terra já tinha sido feita, ela só não estava sendo terminada, que você vê a formação da terra e diz assim, ó, e viu Deus que tudo aquilo que ele fez era muito bom. Então, é você terminar algo e terminar satisfeito com isso. Isso fala sobre a abundância. E essa satisfação, e muitas vezes você percebe isso, que tem coisas que você termina e você não conseguiu se sentir satisfeito porque faltou outro gênero ali para participar do projeto. Faltou isso. Faltou aquele elemento ali determinante. E outra coisa, a última coisa, que era a regra, que é sobre o macho e a fêmea. Isso é dentro, o que eu estou explicando aqui, é que você, como homem, vai conseguir ser fecundo, vai conseguir ser multiplicador, vai conseguir ser abundante e também vai conseguir ser líder como homem. A mulher, a mesma coisa, porque essa regra está sobre vocês dois. Mas para que haja, mas para que vocês consigam perceber o que significa isso no 100%, os dois gêneros precisam trabalhar em conjunto. E o último item que foi dito aqui, que é sujeitar e dominar, dominadores, governadores e líderes. Aqui fala sobre preservar os padrões divinos, primeira coisa. E numa outra medida menor, estabelecer e manter outros padrões que não contrariam o divino, mas que dinamizam, otimizam a vida na Terra. E aqui está falando, porque quando a gente fala sobre domínio, sobre governo, sobre liderança, eu sei que, infelizmente, a visão que vocês têm de liderança é tirânica e ditatorial. Isso significa o quê? Que a sua primeira ideia de governo é sobre um outro ser igual a você. E depois que você pensa em tentar administrar o seu ambiente. Então, quando fala assim, você é líder, você não pensa que você é líder sobre o seu ambiente, você não pensa na liderança dentro de um aspecto de território, você pensa assim, quantas pessoas eu tenho que mandar e quantas elas têm que seguir todas as minhas ordens. Infelizmente, a visão de vocês de liderança é completamente corrompida. Não quer dizer que a gente não tem pessoas que nos obedeçam, é óbvio que tem pessoas que nos obedecem. É óbvio, não estou falando aqui. Só que, tipo assim, a pessoa ela tem que obedecer à justiça. Ela não tem que obedecer às infantilidades do seu coração. E um ditador, ele não quer saber se aquilo que ele está decidindo é certo ou errado. Ele só quer que a pessoa o faça porque é aquilo que ele quer. Enquanto você lê nas escrituras que Elohim governa e administra a terra com justiça, um ditador ele estabelece
domínio e governo sobre as pessoas, para que as pessoas sempre sejam um parâmetro de ferramenta. E isso está dentro muito do machismo e do feminismo que a gente vai falar agora. Então foi ordenado que o ser humano, o homem e a mulher, exercessem governo, liderança. Sobre o quê? Sobre um ao outro? Não é isso que você lê aqui. Você lê sobre a terra, você lê sobre os elementos que vivem na terra, os peixes do mar, as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Você não vê em nenhum momento dizendo que o homem iria mandar na mulher e a mulher iria mandar no homem. Isso veio muito depois. Então, o domínio, a verdadeira liderança, ela está sobre você reconhecer qual é o seu perímetro territorial, quais são as pessoas que vivem dentro desse perímetro territorial e como você vai conduzi-los a todo com justiça. Como você vai fazer com que cada um que está dentro do seu perímetro de governo permaneçam cada um deles no caminho que eles têm que andar. Como você, tipo assim, eu sou chefe de família. Beleza, cada um deles tem uma trajetória de vida. Dentro do meu governo, da minha liderança, eu tenho que conduzir essas pessoas no caminho que ela tem que andar. Por quê? Porque se cada um ficar no seu caminho, a gente não quebra a roda da família. Agora, se todo mundo ficar fazendo aquilo que eu quero, exemplo, como acontece muito em algumas lideranças, né? A liderança celestial, nós trabalhamos dentro daquele conceito de harmonia. Então, a unidade é harmônica, ou seja, eu vou misturar diferentes frutas e vou criar uma salada de fruta. Mas eu não vou tirar a individualidade da pera, eu não vou tirar a individualidade da uva, a individualidade do mamão, da banana, ou seja lá mais o que, quem gosta de salada de fruta que te mistura que faz. Mas eu ainda vou criar elementos harmônicos, eu ainda vou colocar um molho, né, um suco ou alguma coisa ali, dependendo do que faço para criar. A liderança iníqua, ela trabalha dentro de um purê de batatas. Ou seja, você nasceu para ser pera, mas eu sou uma azeitona. Então eu vou matar tudo o que é pera em você e vou forçar você a ser uma azeitona como eu. Você nasceu para ser laranja, mas eu sou uma azeitona. Então eu vou matar tudo o que é de laranja em você e vou te forçar a ser uma azeitona como eu. Por quê? Porque o objetivo, e isso não tem a ver com princípios de justiça e caráter, não sei se está claro aqui. Tem a ver com você impedir que a pessoa conduza a vida dela dentro do caminho que é. A liderança não tinha a ver com isso. Eles não iam pegar ave, não. Agora, a partir de hoje, você não vai mais voar. Não era isso que Adão e Eva deveriam fazer. Não, eles deveriam chegar assim, como a gente vai pegar e ensinar essa águia a voar plenamente, porque ela já é uma águia. Ela não vai se tornar um peixe, ela não vai se tornar um ornitorrinco, ela não vai se tornar uma girafa. Ela é uma águia. Então, eu preciso fazer com que ela desenvolva todo o pleno potencial dela. E ensinar essa águia a respeitar o peixe do mar, vamos botar assim. Ensinar essa águia a entender que o limite dela é o céu. Aqui na terra, ela não dá palpite. Por quê? Porque os animais terrestres é que dão palpite na terra. O governo tem a ver com isso. De você conduzir as pessoas no caminho que elas têm que andar e ensinar elas a olhar para o lado e entender que a terra não é só delas, ou que o céu não é só delas, que o mar não é só delas. E quando um gênero não consegue, quando os dois gêneros não conseguem fazer isso junto, por quê? Porque quando Deus criou o macho e a fêmea, Deus criou o homem e a mulher para eles serem iguais e diferentes. Então, a mulher, ela sempre vai ser um ponto de conflito do homem e o homem vai ser um ponto de conflito da mulher. O que é isso? Porque a forma como o homem pensa, ou seja, como o homem chega à conclusão dos pensamentos, é por um caminho mental diferente do da mulher. E aí, o que acontece quando você conversa com dois gêneros diferentes? Você vai ver que, às vezes, a mulher ela vai chegar à mesma conclusão. Todo mundo vai chegar naquela cadeira branca ali, certo? Só que a mulher ela vai fazer uma rota assim e o homem vai fazer uma rota assim. Quando os dois conversarem, o fato de ele ter chegado à mesma conclusão por esse caminho vai levantar outros pontos que são importantes que a mulher que fez a rota circular não enxergou. E isso vai ser importante para que os dois consigam ter um governo completo. Mas quando há uma forçação para que um gênero se pense exatamente como o outro, há pontos cegos.
há pontos cegos. Por quê? Porque aquilo que a visão da mulher iria preencher o quadro, o homem rejeitou aquela opinião, e aquilo que a visão do homem iria preencher o que faltava, a mulher rejeitou aquela opinião. Então acaba perdendo o governo sobre o território. E aí o ser humano, quando ele perde o governo sobre o território, ele começa a querer mandar uns nos outros. E quando eu digo mandar, não quer dizer que você não tem que estabelecer lei. Eu mando nas pessoas, certo? Eu mando em pessoas. Eu estou falando isso quando você quer escravizar. Eu estou falando desse conceito de mandar. Escravizar. E escravizar é o quê? Quando você rebaixa a pessoa de uma posição de ser humano e coloca ela numa posição de ferramenta. Ela não é mais alguém, ela é algo para você utilizar. Então, quando os gêneros não conseguem entender a beleza, por que Satanás ele é tão fácil? Por que Satanás conseguiu ter tanto poder desde a queda do homem até agora, a conseguir dominar, escravizar e fazer tudo que ele consegue fazer tão plenamente? Porque ele dividiu homens e mulheres. Porque existe há milênios uma guerra entre os sexos. O homem olha a mulher como inimigo, a mulher olha para o homem como seu inimigo, e por causa disso, Satanás prospera na terra. Porque como a terra deveria ter um governo compartilhado, deveria ter um governo heterogênico de homem e mulher, e não consegue se restabelecer nesse governo de heterogeneia, Satanás consegue prosperar. Tanto que lá, na tentação de Jesus, ele fala muito claro, se você me prostrar, eu vou te dar todas as glórias, Lucas fala isso, né, na parte de Lucas eu acho, todas as glórias do mundo, todos os reinos da terra, porque me foi dado, e eu dou a quem eu quiser. E quem foi dado? Você vê em algum momento que foi dado? Foi dado por omissão, foi dado por negligência, porque ao invés de atacarem a serpente, o Adão e a Eva começaram a se brigar entre si e estão fazendo isso até hoje. O primeiro movimento de destruição de identidade que surgiu foi o machismo. Depois, há 30 anos atrás, o machismo começou a cair em declínio e hoje nós estamos vivendo no ápice do feminismo. Agora, em 2020, já começaram a perceber os danos do feminismo, para entrar no último estágio da corrupção da identidade humana, que é a androginia. E o que é a androginia? É aquilo que você nem sabe se é um homem, uma mulher, uma sereia ou um sabão em pó. Aquela pessoa, ela desistiu de apresentar características próprias de homem, desistiu de apresentar características próprias de mulher e agora ela é qualquer coisa, ao mesmo tempo que não é coisa nenhuma. A androginia é isso. E por que Satanás está conduzindo as pessoas para a androginia? Por esse medo. Porque se o homem liderar como um homem deve liderar, aliado a uma mulher que reconhecem como mulher e lidera como uma mulher, ele perde domínio sobre a terra. Por quê? Porque volta a se cumprir a ordem de Gênesis 1:28, que um governo heterogêneo deveria ocorrer. A unidade entre os gêneros, ela pode ocorrer tanto por casamento, quanto por amizade, parceria ou irmandade, né? São irmãos ali. Eu coloquei aqui sobre 5 características do machismo-feminismo. Lembrando, esquece o discurso, feminismo não é uma coisa diferente do machismo. É igual. Feminismo, tanto que o movimento feminista, ele começou a ter corpo lá no século XVIII, no século XIX, ele começou a ter corpo, ele começou a ter doutrina, ele começou a ter grupos, ele começou a ter liderança. Então, lá pelo 1800 e alguma coisa. E aí, o que você vê no corpo quando você vai estudando o movimento feminista? É exatamente os mesmos pilares do machismo. Com a diferença que o machismo foi uma consequência natural da queda do homem e ele não se tornou um corpo organizado. Enquanto o machismo... enquanto a feminista tem livros feministas, tem liderança feminista, tem movimento feminista, o machismo parece uma coisa diferenciada porque ele não foi tão organizado. Porque o macho, ao invés de se preocupar em criar um clube
machista, ele resolveu dominar as sociedades que existiam na época. Mas eles são organizados, eles só não têm documentos que provem, só tem a história que comprove o dano do machismo. Enquanto o feminismo não, elas têm documentos, elas têm movimentos, elas têm datas de comemoração, elas têm as principais líderes, etc. e tal. E a primeira coisa só que os dois são iguais. A feminista luta pela igualdade entre os gêneros. Mentira. A feminista luta pela supremacia da mulher sobre o homem. O machismo luta pelo direito do homem. Mentira. O machismo luta pela supremacia do homem sobre a mulher. Os dois são iguais, independente da propaganda eleitoral que eles fazem. Como você vai identificar se você tem ou um comportamento completamente machista ou um comportamento completamente feminista? Lembrando que você pode ter todo o comportamento, algumas características, e você pode ser um homem feminista e uma mulher machista, tá? A primeira característica desse comportamento conjunto é o medo pelo gênero oposto. Todo machista e toda feminista tem medo do outro gênero. Medo. E esta é a principal característica ou raiz dessa distorção de personalidade, pois ela sustenta, respalda todos os outros comportamentos que eu vou citar daqui a pouco. Apesar de não admitir, o machista ou a feminista temem que o outro gênero o escravize, o anule e o arruine. Quando você tem medo que um homem, você que é mulher, tem medo que um homem te escravize, que o homem acabe com você, destrua a sua vida, te arruine. Quando você tem medo de que ele, de alguma maneira, te impeça de manifestar quem você é e de executar as suas tarefas, você já tem a principal raiz do feminismo. Se você tem a mesma coisa disso, que mulher tem que ser tratada com cuidado, porque homem nenhum presta, mulher nenhuma vale nada, porque homem não vale nada e mulher não presta. Se você, homem, tem medo de lidar com outro gênero, sempre tem um comportamento de desconfiança com o outro gênero, você tem comportamentos e tem a principal raiz com o machismo. Porque quando nós ficamos guerreando entre nós não conseguimos lidar com os nossos verdadeiros inimigos. E essa é a estratégia mais brilhante que eu vejo que Satanás possui. Uma coisa que eu acho interessante a respeito de Satanás é como ele gosta de fingir que ele não existe e o quanto ele gosta de fazer você acreditar que não é ele que está por trás de tudo. Ele leva você sempre a se focar ou em você ou a se focar no outro, a culpar até a borboleta que passou pela sua janela. Você só não percebe que é ele que está arquitetando tudo. E essa guerra entre os gêneros é tão poderosa que você muitas vezes, não quantas vezes, assim, acredito, em 20 e poucos anos agora, e agora é muito mais de forma abundante, né? Eu tenho ministrado um monte de mulher casada, e o quanto é difícil você fazer essa guria entender que ela deve se preocupar mais com Satanás do que com os comportamentos do marido dela. Ou quando eu vou ministrar homens, né? Quando eu vou conversar com um homem em relação ao casamento dele. Se é um homem solteiro, ele culpa o pai ou a mãe por alguma coisa. Se é um homem casado, ele culpa a mulher por alguma coisa. Mas ele nunca olha que, de alguma maneira, quem sabe, né? Foi Satanás que conduziu ele ao lugar que ele está agora. Que por ele não ter uma postura espiritual forte, por ele não conseguir ter discernimento espiritual, ele acabou aceitando e concordando com Satanás em muitas coisas. E agora é Satanás quem está governando a vida dele. Não, essa culpa aí é do pai, essa culpa aí é da mãe. Não, isso daí é o meu marido, isso daí é a minha esposa. E ficam nessa guerra enquanto Satanás continua roubando, matando e destruindo. Então, o medo pelo gênero oposto, né, vai conduzir todos os outros comportamentos que eu vou citar aqui. O comportamento mais padrão, que facilmente você consegue notar
num homem machista ou numa mulher feminista é a depreciação, o desprezo pelo gênero oposto. No machismo feminismo, o gênero oposto é tratado como sub-raça ou como gênero irrelevante. Na cabeça dos distorcidos, o gênero oposto não pode ser respeitado ou tratado como igual a si. Não pode ser posto no mesmo patamar que o seu gênero. Então, como é que é parecido esse desprezo e essa depreciação? Né? Como é que você consegue perceber que você despreza o gênero oposto? Você, primeira coisa, a pessoa não pode opinar para você que só porque ela é homem, você não escuta o que ela fala. Só porque ela é mulher, você trata, coitada. É a forma mais simples de você perceber se você tem depreciação e desprezo. Só porque foi um homem que falou com você. Você, feminista, já olha assim, eu não confio nesse cara. Por quê? Ele é homem. E só porque é uma mulher que está te dando essa opinião, tu olha assim, a mulher não tem nada na cabeça, né? Vai pilotar um fogão, vai lavar uma roupa. Vocês sabem fazer, vocês servem muito mais para ser empregada doméstica do que para ficar opinando sobre isso, opinando sobre aquilo, né? Quando você começa a ter um comportamento a tua primeira reação, quando ouve o outro gênero falando, é se revoltar por ele estar falando. Que acontece muito isso, você nem presta atenção no que a pessoa diz, mas só porque o cara está falando com você, você já fecha o coração para ele. Tá, você ouviu, não ouvi, mas eu acho que você, né, a feminista, usando os termos feministas agora, você não tem lugar de fala. Você não tem direito de falar. Você não é nem para estar respirando do meu lado, por que você acha que você tem que emitir alguma opinião? Você não é para estar aqui fazendo, qual é o termo que elas usam hoje? O mansplain. Mansplain é um termo feminista que diz quando o homem quer expressar a opinião dele dentro de uma forma que, na cabeça delas, quer dominar a mulher. Isso é mansplain. Você não tem lugar e direito de fala aqui, eu não te pedi opinião nenhuma e você se acha no direito de dizer. E aí a gente pode falar o womansplain, quando é o caso da mulher, a mesma coisa. Quando o cara, a mulher fala assim, ó, querido, por que que... Mulher, cala a boca aí que eu sei melhor. Esse dificuldade para aceitar a opinião do gênero oposto, isso é a principal forma de você identificar a depreciação. Quantas vezes eu cheguei e aqui eu vou citar bastante casais, já que é o mais óbvio ali, certo? Mas entre irmãos isso acontece direto, entre colegas de trabalho, quantas vezes mesmo eu tinha que resolver treta de colaborador porque a guria não aceitou o que o outro cara falou, porque ele era homem. E o outro cara não levou a sério o que a menina instruiu ele para fazer, porque ele é mulher e mulher não sabe de nada, né? Eu tive tantos homens machistas quanto mulheres feministas no ambiente, né? Então era muito engraçado às vezes, assim, né? Teve um cara, né, que ele era muito machista e eu tava dando uma suspensão para ele, porque ele tava com... O cara era um vagabundo. Então, além de ele não fazer o serviço direito, ele ficava dando em cima de todas as funcionárias. E eu fui lá e dei uma suspensão para ele, porque o meu objetivo era demiti-lo por justa causa, mas pela lei brasileira você precisa criar toda uma metodologia. Raramente, só em questão de flagrante, você pode demitir a pessoa por justa causa. E assim você como empregador tem que provar muito, porque dependendo se você não fez esse trabalho direito, quando ele levantar uma ação contra você, tu ainda vai perder. Então tem que ter toda uma regra, tem que ter todo um esquema para você conseguir demitir uma maçã podre. E aí, então, os processos, você tem que fazer advertência verbal, advertência por escrito, dar suspensão, apresentar, fazer ele assinar a documentação, né? E quando instalar a câmera ficou mais fácil, gravar o momento da conversa com o cara, tudo isso para proteger, porque eu queria demitir ele. E aí, eu nunca esqueço, no dia que estava eu e ele dentro da sala, ele pegou, né, se levantou assim, aí essas pessoas iludidas, acho que eu tenho medo de homem, aí se levantou em toda a altura dele, bateu na mesa assim para mim, olhou para mim assim, ó, eu só vou sair daqui, porque você tá me mandando embora, né, que eu tava assim, ó, você tá suspenso, vai para casa.
eu só vou sair daqui quando o fulano, que era o outro gerente, porque a gente trabalhava heterogêneo lá, né? Era uma gerente e um gerente. Quando o fulano, que aí citou o nome do outro gerente, vinha aqui dizer para mim que eu tô suspenso, porque eu não respeito a sua autoridade, falou para mim. Aí então, deixa eu te explicar uma coisa que você não entendeu. Eu sou a gerente geral da loja. A minha autoridade é a maior que a do fulano. O fulano é meu gerente auxiliar. Ele, tipo assim, ele não tem autonomia para te suspender sem eu te autorizar. Agora eu posso te suspender sem precisar da autorização dele. Você tem duas escolhas. Falei com ele, ou você sai daqui com as suas pernas, ou você sai daqui carregado, porque você vai sair daqui. Aí ele, o que você vai fazer? Eu falei assim, eu vou te dar 15 minutos para você decidir como é que você quer sair daqui, com as suas pernas ou carregado. E fiquei, botei o cronômetro do celular, mostrei para ele e virei. E ele ficou olhando, por quê? Porque eu não fiquei com medo. Então, não soube como reagir comigo, porque eu não fiquei com medo. E ele ficou assim, ficou... E aí eu sentei na cadeira e fiquei no mais absoluto silêncio. E fiquei. Aí eu olhava a cara dele e vinha assim, ó. Aí ele foi se irritando, foi ficando desconfortável, levantou, eu vou embora porque eu quero, joinha. Aí ele assim, eu falei assim, que bom que concordamos nisso. Foi muito proveitosa a nossa conversa, né? Irônica. Que bom que concordamos nisso, foi muito proveitosa a nossa conversa. E aí eu tive outro caso, que era uma guria feminista, que aí foi o meu gerente que teve problema com ela. Você não tem direito à fala, porque você, seu macho opressor escroto, começou a falar assim com ele, macho opressor escroto, estuprador em potencial, e mimimi, blá 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 e tal. E ele chegou, o que eu faço? Eu falei assim, coloca respeito nela, não vou aí não, senão ela vai ceder para ela, não, vou ficar aqui. Eu falei, não, tô no meu intervalo, vou continuar comendo, tu resolve com ela. Não, porque ela acha que tu não tem direito de fala. Tu é o gerente dela, rapaz. Tem direito de fala e falar o que quiser também. Vou ficar comendo aqui. Aí tava eu lá no almoço e tal, e a gente teve muitos casos assim. Quando é que um homem se torna feminista? E quando é que uma mulher se torna machista? Quando ela despreza o próprio gênero. Então, como é que você, homem, acaba aceitando a opinião que uma mulher feminista tem a respeito do homem? Quando você se despreza. Eu fui na casa de uma das aconselhandas e o rapaz que eu estava conversando, eu fui lá só para conversar com o marido mesmo. Ele é feminista. Ele é um homem feminista. Ele não é machista, ele é um homem feminista. Então, o que eu vi? Né? Eu falei assim, ó, faz muitos anos que eu não sinto tanta compaixão por alguém, sabe? De ter que ficar controlando a vontade de chorar, assim. E aqui, ó, já tô falando, já tô querendo chorar. Aí, o que acontece? Porque eu vi um rapaz atrofiado na sua masculinidade, de uma maneira que a impressão que deu, que alguém pegou ele e o castrou. E aquilo ali me deu uma gastura, assim, sabe? Um negócio assim. Porque o que aconteceu? O homem feminista, ele acredita na mentira de que ele é um ser destrutivo. Ele acredita na mentira de que ele é uma bomba relógio. Ele acredita na mentira que essa história de que ele é um estuprador em potencial. Ele acredita. O homem feminista é aquele homem que quando que você lê na internet a gente pensa que é meme, mas tem cara que acredita nisso mesmo, que ele chega assim, ó, e aí, mulher, desculpa por ser homem. Como assim, velho? Tu vai pedir desculpa, pedir perdão por ser homem? Então, uma mulher machista é a mulher que realmente acredita, sabe? Aquela mulher que está com a condenação de Eva nas costas até hoje. Porque se não fosse a Eva, a gente estava tudo bem. Mas aquela bicha desgraçada por ter comido aquela serpente como se ela tivesse comido sozinha, certo? Mas daquela bicha desgraçada por ter comido agora. Porque mulher não presta, realmente. Mulher não presta. E aí ela aceita aquela visão machista que o homem tem. Então, uma mulher machista e um homem feminista são pessoas que desprezam a si mesmas.
Então, por elas se verem como o mal, por eles se verem como destrutivos, como a pior coisa que acontece, eles acabam aceitando a mentira. Se for mulher, acaba aceitando a opinião que um machista tem a respeito da mulher. E se for uma feminista, se for um homem, acaba aceitando a visão que um feminista tem. Outra característica do machismo e feminismo é uma visão completamente negativa do outro gênero. Para os machistas feministas, o outro gênero sempre será essencialmente mal. Essência. Não é comportamento. Não é o que você faz. É quem você é. Por isso, deve-se lidar com ele sempre com extrema desconfiança. Na mente dos distorcidos, seja machista ou feminista, a maldade não é um problema no caráter, mas uma característica inerente do gênero oposto. Então, agora que a gente está em voga no feminismo, né, que é o feminismo, que é o segundo meia, né, porque o número do homem, o número da besta é 666. Então, primeiro meia, machismo, segundo meia, feminismo, terceiro meia, o androginia, porque é o número do homem. Então, está falando sobre as distorções e a corrupção da identidade do gênero, certo? Então, tipo assim, igual que a gente está no segundo meia e está indo para o terceiro meia, o que você percebe dentro dessa visão, né? A gente tem um caso bem recente que é o do Johnny Depp e da Amber Heard, sei lá como é que se pronuncia o sobrenome da mulher, se escreve com H-E-A-R-D. Heard. O que acontece ali? O Johnny Depp, ele desde 2016 está com processo porque a mulher acusou ele de ser um macho opressor e escroto. E antes de conseguirem se provar que quem estava falando a verdade, o Johnny Depp ele foi cancelado. Johnny Depp, o ator do Piratas no Caribe, lembra? Tá aquele cara ali. Ele foi cancelado, ele perdeu patrocínio, ele perdeu um monte de dinheiro de filmes que ele ia fazer, porque todo mundo já entendeu, que imagina, né? Com certeza. Ele é o agressor e a outra é a vítima. E agora, 6 anos depois, né? Não, 4 anos depois, desculpa, começou a vir as cenas dos capítulos, veio à tona. E aí o que você descobre? Que na realidade o Johnny Depp até teve umas ações meio esquisitas, mas quem era a agressora era a mulher. E aí tem uma hora que ela diz assim, ó, eu posso fazer o que eu quiser, ninguém vai acreditar em você. E ele, por quê? Porque você é homem. Você acha mesmo que alguém vai acreditar que sou eu que te agrido? E ela começava a rir dele. Você acha mesmo que alguém vai acreditar que sou eu que faço essas coisas com você? Não, querido. Quando eu falar, as pessoas vão acreditar em mim. Então, tipo assim, ó, a visão completamente negativa. Se você percebe que você tem uma desconfiança crônica do outro gênero, certo? Que só porque a mulher já não presta, só porque já mulher não vai fazer serviço direito, só porque é homem já não dá para confiar. E às vezes pode ser coisas mínimas, pode ser tipo, você sair de casa e deixar o seu marido com o seu filho cuidar. Pode ser, não precisa ser uma coisa muito grande de um projeto, não, pode ser uma coisa mínima, você sair de casa e não deixar o seu marido ficar com o seu filho para cuidar. Você não confia nele para cuidar do filho que os dois fizeram. Não precisa ser uma coisa muito grande. Isso é uma visão completamente negativa do outro gênero. Ah, mas ele não tem capacidade de amor, ninguém nasce sabendo. Eu vou corrigir. Capacidade todo mundo tem, a gente não nasce com experiência. A experiência se adquire. Ele não sabe fazer? Deixa ele aprender a fazer. Ah, não sabe fazer? Deixa ela aprender a fazer. Sai de cena e deixa essa criatura fazer. Por quê? Porque capacidade todos nós temos, é a experiência que nos falta. E a experiência a gente adquire à medida que vai vivendo. Experiência, ninguém nasce com experiência. Todo mundo nasce imaturo, inexperiente, zezão e zezona, não sabendo de nada. Tipo assim, não manjando de nada. Mas a capacidade para aprender isso
Você foi criado para ser fecundo. Você foi criado para ser multiplicador. Você já nasceu com toda a capacidade e com todo o potencial. O que te falta é a experiência disso. Mas aí a desculpa do outro gênero para não permitir que o seu parceiro, seu irmão, ou seja lá quem for do outro gênero, floresça e se desenvolva do lado dele, é a inexperiência. Só que tipo assim, você também não nasceu fazendo isso. Você também teve que aprender a fazer. Se você tem e ele foi dotado da mesma capacidade que você, deixa ele fazer, deixa ele aprender a fazer. Ah, mas ele não quer fazer, chama ele para responsabilidade. Por quê? Porque ele não é uma questão de querer, ele tem que fazer. Criança é que escolhe se vai fazer algo porque quer ou porque não quer, porque gosta ou que não gosta. O adulto faz porque precisa ser feito. Eu faço coisas porque eu não gosto. Eu faço as coisas porque elas precisam ser feitas. Eu nem peço para atenção, eu sou sincera aqui. Eu nem paro mais para prestar atenção se eu gosto de fazer algo ou não. Se tem que fazer, eu vou lá e meto a mão para fazer e acabou. Eu nem dou ideia para minha alma para saber se a gente vai gostar, porque se eu começar a fazer as coisas a partir do gostar, não troco nem fralda. Quem é que vai trocar fralda aí? Que tu pensa assim, como tudo isso saiu disso aí? Você é tão pequeno! Não, a gente tem que fazer as coisas porque precisa ser feito. Ninguém tem que ficar... É coisa de criança ficar, eu não gosto de fazer isso, então não vou fazer. Não, a criança, ela tem esse direito. Por quê? Porque ela não tem responsabilidade nenhuma. Quando você chega à vida adulta, você está cheio de responsabilidade, você faz o que precisa ser feito. Ah, mas ele não gosta. Não, não trate ele ou ela como criança. Chama para a responsabilidade e deixa fazer. Entendeu? Não trate como criança. Quarto ponto, delimitação da atuação do outro gênero na sua vida. Para a pessoa machista ou feminista, a interação com o outro gênero é cheio de parâmetros e regras. O outro gênero não possui a liberdade para ser quem ele foi projetado para ser e nem manifestar seus talentos, habilidades, experiências ou sacerdócio. Também não é permitido que ele ocupe na vida daquela pessoa as posições que ele deve ocupar. E quando permite que ele ocupe essas posições, o outro gênero não pode exercê-la conforme Deus estabeleceu, mas de acordo com as regras e parâmetros que o machista ou a feminista definiu. No geral, o machista ou feminista tratam o outro gênero como uma ferramenta útil para os seus objetivos pessoais. Sendo assim, eles não possuem permissão para serem algo além disso, caso o outro gênero não haja conforme as regras do distorcido ou da distorcida. Ele é rebaixado, humilhado, descartado e, em casos extremos, perseguido e morto. Então, o machista, ele vai delimitar a atuação da mulher na vida dele. E a feminista vai delimitar a atuação do homem na vida dela. Então, geralmente, em via de regra, apesar que eu vou dizer, o comportamento padrão é isso. O homem vai buscar uma mulher para ter sexo e ser a sua empregada doméstica. Ponto 1. A mulher vai buscar o homem para ter dinheiro. E isso tem direito de dar até o golpe da barriga. O homem, ele existe para pagar os boletos dela, para pagar as contas dela. Essa é a ocupação que ele tem. Você é o meu banco, você é a minha profissional de sexo. E você é a minha empregada doméstica. E o homem não, para ser dinheiro e para dar a ela respaldo para que ela possa se sentir livre para exercer alguns outros papéis. Porque o homem, por causa da época do machismo, a visão de autoridade ficou muito dentro de um ambiente masculino, certo? Então, muitas mulheres se casam com outros homens, não apenas por uma questão financeira, mas também para que ela possa ampliar o seu campo de autoridade, porque agora, como ela é uma mulher casada, as pessoas vão respeitar ela melhor. Então,
o machista e a feminista. E por que eu estou usando esses exemplos? Porque muitas vezes a sua ideia de feminista é só aquela mulher que faz xixi e o número 2 na rua, que arranca os peitos e anda pelada por aí. Não, a feminista pode ser aquela socialite que deu o golpe na barriga também. O fato de ela estar tratando o outro gênero como uma ferramenta útil para seus objetivos, mesmo que ela nunca tenha mostrado uma perna dela, assim, ó, uma canelinha dela, ela é uma feminista. Se ela não consegue tratar o outro gênero da forma como Deus ensinou que a mulher deve tratar o homem, da maneira, se ela não consegue enxergar que ela tem que tratar o cara como a imagem e semelhança de Deus, ela é feminista, ainda que ela nunca tenha feito um protesto, nunca tenha mostrado os peitos, nunca, nada. Se ela não permite que o outro cara floresça, superabunde ao lado dela, ela é feminista. Tem um livro que a gente até usa como base para ministrar nos homens, que é Aquele Homem ao Máximo, e tem uma cena do livro onde o pastor, vai num jantar. E ali, durante todo o período do jantar, o cara fica depreciando a esposa o tempo todo. O tempo todo. O pastor, quando começa a querer tecer um elogio, eu não lembro, porque eu já li esse livro já tem uns 3 anos atrás, eu acho. E aí tem uma cena assim que é interessante, que o marido ele não consegue... ele fica depreciando, ordenando e depreciando a esposa o jantar inteirinho. Ordenando e depreciando. Ordenando e depreciando. Ridicularizando, zombando, falando mal e etc e tal. O tempo inteiro. Por quê? Porque dentro da visão feminista, o outro gênero tem que ocupar posições específicas. Lembra aquela regra? Quando eu casar, o meu marido só pode fazer isso, eu só vou permitir isso, eu só vou colocar isso, a minha esposa só pode ser assim, eu só quero que ela seja coisa. Aí o cara, a mulher gosta de cabelo curto, o cara nunca deixa ela cortar o cabelo. Até na cor do esmalte dela, ele dá palpite. Cara, é a unha dela, velho. Ela precisa manifestar a imagem visual da personalidade dela. Lógico, a gente não está falando aqui de higiene, certo? Tomar banho, ser limpinho, ser cheirosinho. Mas, tipo assim, a roupa que você usa, as coisas que você coloca, é para mostrar-se para os outros quem você é. Não é para ser criado a imagem e semelhança da esposa ou do marido. Não. É óbvio, né, que tem caras que eles são desleixados. Que eles não têm por eles terem uma baixa autoestima, eles se vestem igual uma coisa nenhuma, a gente sabe disso. Então essa pessoa, você precisa começar a restaurar a autoestima dela para ela mudar a forma que ela se veste também. Eu não estou falando desses casos extremos, certo? Que o cara é desleixado, que o cara tem uma aparência de vestimenta desleixada, que se bobear, ele fica dormindo com a mesma roupa a noite toda, ele está sempre indo dormir com a roupa da camiseta do time de futebol. Não estou falando desse coisa, isso daí é um comportamento de desleixo, é uma pessoa que não se enxerga, literalmente, ela não se valoriza, ela não se respeita, então é óbvio que ela não tem asseio, ela não tem uma visão de imagem visual correta. Eu não estou falando disso, estou falando de uma pessoa normal, certo? Saudável, que ela não tem... Um caso que eu vi esse ano também, de um cara que ele fugia de casa para comer pão. Porque a mulher dele, quando estava numa eterna dieta, cortou todo o carboidrato da casa. Então ela não permitia o cara comer pão. Então o cara mentia, dizendo que ia fazer não sei o quê, só para demorar uns 15 minutos na padaria para comer pão, porque na casa dela não entra pão. Eu fiquei de falei, não, isso não é verdade. Não, o cara, ele fugia de casa para comer pão. Tipo, ela quer ficar de dieta? Amém, amada, tudo bem. Tranquilo, querida, tranquilo. Você não quer comer pão? Ok, mas tipo assim, o que deu? Não é cocaína, velho. O cara tava agindo com o pão como se tivesse, sabe, aquele usuário de drogas, tipo assim, quanto que você tem? Aí o cara, 2 rosquinhas. O cara, 2 rosquinhas, um sonho. Me passa, rapidinho. É cheio de regras. Você não pode fazer isso. Você não pode se comportar desse jeito.
você não permite que a outra pessoa se desenvolva, né? Na época do machismo era muito comum que aí o cara não permitia a mulher de trabalhar, não permitia a mulher de coisa. Por quê? Porque quanto mais dependente dele ela fosse, mais fácil para governar sobre ela. E hoje eu conheço mulheres que, né, o feminismo, ela faz a mesma coisa também. Tem tantos homens, um exemplo, para ela escolher. Ela escolhe com condições mais humildes. Né? Sabe aquele que não conseguiu terminar de estudar, que não tem uma profissão, sabe aquela... E ela pega esse. Pra que pegar esse? Por quê? Porque aí ela fala, não, amor, a maior coisa. Nossa, você não conseguiu terminar a faculdade, não, vamos trabalhar para você... Aí ela começa a ajudar ele, aí o cara vai lá e faz a faculdade, um exemplo. Vai lá e consagra a profissão. E aí quando ele começar a querer se destacar, você se lembra bem, né? Quando eu te conheci, tu não era nada. Quando eu te conheci, tu não era ninguém. Hoje você é essas coisas aí, ó, porque eu fiz acontecer isso na sua vida. Ela nem gosta do cara. Conheço um monte de mulher que ela, caso tá lá com o cara, ela nem gosta dele, mas ele é tão fácil de ser dominado, velho. Tão pato. Por que não, né? Eu não quero um parceiro de vida. Eu não quero uma parceira de vida. Eu quero uma prostituta, certo? Por que eu digo prostituta? Porque sexo é prostituição? Não. Mas quando você não sabe o que sexo é, você nunca teve sexo, você só se prostituiu. Então você quer uma prostituta e uma empregada doméstica porque você não quer lavar suas roupas. Né? E a outra, o que eu quero? Não, eu quero um cara que vai conseguir me dar respaldo, né? Não, ela é uma mulher casada, ela tem direito de fala agora. Agora todo mundo vai ouvir porque, ó, tô casada. Ou, o que acontece? Qual é a outra história? Ou tem dinheiro. Nossa, agora não preciso mais trabalhar. Coitado, não preciso mais trabalhar. Agora tem dinheiro. Não, eu e meu marido, a gente entrou num acordo. Aí o acordo qual foi? Eu não vou trabalhar, tá? Aí o cara, Esse acordo. Não, mas isso é assim. Não, e a minha esposa, a gente conversou, a gente entrou no acordo. Aí a fulana, ó, a partir de hoje não vai ser feito isso nessa casa, tá? Aí ela, mas... A gente sempre tá de acordo. Eu não, imagina, né? Os machistas cristãos. Tudo, eu e minha esposa, a gente conversa sobre tudo. Vamos fazer isso? Eu penso que... Sim. Amor, eu queria jogar full o quê? Quarta-feira quando? Não, jogar videogame aqui no sofá rapidinho. Vai ficar quantas horas nesse videogame? Já tô desligando. Eu e meu marido, a gente sempre entra em acordo. Nós conversamos sobre tudo. Então, a delimitar o outro gênero na sua vida. O cara, ele não floresce. A mulher não floresce. Ela não consegue... Se ela é uma esposa de acordo com os seus padrões. Se ele é um marido de acordo com os seus padrões. A historinha do Poyushô, né? Que quando Deus estabeleceu para ele vender o... O que aconteceu? O Poyushô foi um cara... Não sei se ele chegou a falecer agora, eu estou meio desatualizada a respeito dele. Mas durante um bom tempo ele foi o líder da maior igreja evangélica do mundo. E aí quando ele estava... Ele ainda é? Então, quando ele estava para construir, eu não sei se é o último templo que ele tem agora, mas um templo grandão, vamos botar assim. Ele tinha uma casinha pequena, né? Um templo pequeno. E Deus começou a mover ele para construir um templo grande. E aí Deus falou para ele assim, ó, eu preciso que você, por um tempo, dê a sua casa para a construção do templo. Ele falou, Deus, e agora? Tem um problema aí. A casa não é só minha, é a mulher. Eu achei tão bacana disso, porque, tipo assim, ele poderia, dentro de um aspecto machista, mas isso que é uma cultura de reino, né? Ele poderia, dentro do processo machista, imagina, eu sou o homem, só chegar para minha mulher e ela não ia. E dizer, a gente vai vender a casa e acabou, certo? Deus falou comigo, a gente vai vender a casa e acabou e tal. Aí Deus falou, não te preocupe, eu entendo isso, eu vou falar com a sua esposa.
Enquanto a esposa não percebeu que tinha que vender a casa também, entendeu? Que durante um tempo eles foram morar nos apartamentos que eles estavam construindo para receber pastores estrangeiros, ele não vendeu a tal da casa. Porque ele falou assim, Senhor, sempre foi um sonho meu de dar uma casa decente para minha esposa. Sempre foi um sonho meu, não sei o quê. E agora o Senhor me pede a casa para colocar no templo, não sei o quê. Não, eu só vou fazer isso quando o Senhor confirmar isso no coração dela também. E ficou muito interessante. Esse livro, acho que essa história está no livro A Quarta Dimensão, que é acho que é o único livro do Poyo Show que eu tenho. Ele escreveu outros, mas eu só tenho esse, assim, que aí fala sobre fé, uma coisa bem interessante ali. E aí ele vai contando essa história de como ele esperou a esposa ter o ok de Deus também para poder fazer. E ele não se posicionou. O que mais me impactou no livro não foi nem a esposa falar com Deus, não foi nem a esposa ter dificuldade. Sabe, o processo dela de aceitar esse negócio. O que eu achei bacana é que um cara que nasceu em 1940 e pouco, enquanto o machismo estava em alta, ele, por já ter a revelação de Deus na vida dele, ele entendeu que ele não poderia tomar essa decisão sem ter o ok da esposa sobre isso. E a última coisa é que o machista e a feminista, eles são extremamente manipuladores. A manipulação, querido, ele tem dois comportamentos padrão. O que é a manipulação? É você forçar, usar toda a sua inteligência, toda a sua expertise, todos os seus recursos, todo o seu tempo e o seu dinheiro para que as coisas sempre saiam exatamente do jeito que você quer. Isso é ser um manipulador, é utilizar as suas mãos, a palavra manipulação vem isso, é mexer com as mãos, é fazer com as mãos, é encantar com as mãos, tanto que durante muito tempo a palavra manipulador significava também feiticeiro, alquimista, feiticeiro. Né? Então, o manipulador, ele vai usar toda a inteligência, o tempo, os recursos, a influência dele, para que tudo saia exatamente do jeito que ele quer. E a forma como um machista e uma feminista se relaciona com outro gênero sempre é dentro de um ambiente de manipulação. Sempre é. E a manipulação, ela se manifesta de duas maneiras: por intimidação e por chantagem emocional. Na intimidação, a pessoa quer que você obedeça a ela pelo meio do medo. Então pode ser a ameaça de uma agressão física, perda de recursos financeiros, né? Eu cresci em ambientes manipuladores, então era bem complicado de repente, você vê o cara querendo que a mulher cedesse. Porque se eu sair de casa, amanhã você vai estar comendo merda, porque você não tem R$1. Porque quem sustenta essa casa sou eu. E isso é intimidação, de você levar a pessoa a ficar com medo de perder algo, de perder você, de perder o que você proporciona dentro da casa, ou de fazer ela perder a saúde, a integridade física, porque você vai bater nela e etc. e tal. Então, a manipulação é você forçar a outra pessoa a fazer o que você quer, porque você está deixando ela com medo de você. Isso é a manipulação por intimidação. Então, e às vezes tu nem vai levantar a mão, é só você gritar. Se você sabe que a pessoa tem dificuldade para lidar com grito, então você grita bastante para ver se ela cede. A outra é por chantagem emocional. A chantagem emocional é a manipulação que leva você a fazer as coisas pelo outro porque você está se sentindo não com medo, mas culpado. E você nem sabe se você está errado mesmo nessa história ou não. Então é aquele drama, né? Teve um caso da guria alguns anos atrás, que o rapaz, acho que foi isso, o rapaz estava namorando com uma guria e ela era depressiva. Aí eu falei assim, por que você está botando entre aspas? Porque ela não era depressiva. A gente sabe como é uma pessoa verdadeiramente depressiva. Ela era uma chantagista, uma manipuladora. E aí ele estava desgastado com a relação, mas ele não conseguia terminar com ela, por quê? Porque ela vivia se ameaçando de se matar.
E ela já tinha tomado algumas medicações, já tinha ido parar no hospital. Mas sabe como é que é, né? Você não sabe exatamente qual a pessoa foi parar no hospital, você não sabe exatamente. Mas ela já tinha ido parar no hospital, já tinha feito algumas coisas, ela já tinha mostrado uns cortes, né, no pulso, assim, mas não muito perto da artéria, mas dá para ver a cicatriz do corte. Então, a pessoa, o chantagista emocional, ele vai levar você, ele pode também te prender e dizer assim, ó, você vai ficar sem mim. Nossa, e muitas vezes você não consegue perceber, tipo assim, o manipulador intimidador, ele é fácil de perceber que você está sendo manipulado. Porque você fala assim, toda vez que alguém tenta fazer você obedecer ele por meio do medo, tu já identifica. Mas a culpa fica complicada. E a culpa é complicada por quê? Porque muitas vezes a culpa está associada da pessoa chegar e dizer assim, ó, eu sou tão dependente de você, você é a luz da minha vida, você é o meu centro. Eu conheci um cara que ele era assim. A chantagem emocional que ele fazia com a esposa era desse jeito. Ele não era de agredir, de bater, de tentar se matar, nem nada. Mas ele fazia a esposa entender que sem ela, ele não ia ter chão. Eu sou um coitado sem você. Cara, eu não consigo sair do chão sem você. E ela, verdade, eu tenho que continuar nessa relação. Na relação que ela era o burro de carga da família toda. Eu tenho que continuar. E aí quando ela começava a exigir alguma coisa dele, o cara olhava e dizia assim, ó, mas você é tão mais inteligente do que eu nisso, amor. Faz você. E ela, tá. Então, ela estava sendo manipulada. E ela estava manipulada por quê? O cara estava ali, bajulando ela. Você é a luz da minha vida, eu não sou nem nada sem você, e etc e tal. E um cara, por quê? Porque tem um terceiro aspecto agora, né? Antigamente era, o homem poderia casar com uma mulher por causa de sexo ou por causa de emprego doméstico, uma mulher poderia casar com um homem por causa de respaldo ou por causa de dinheiro, mas hoje em dia, muitos homens e muitas mulheres casam uns com os outros para que ele seja o pai que ela nunca teve ou a mãe que ela nunca teve, que ele nunca teve. Não, eu não quero você por dinheiro, por sexo, eu não quero você por respaldo, eu só quero que você seja a minha eterna mãe. Só quero que você seja o meu eterno pai. Por quê? Porque dentro da visão da falsa maternidade, o que é? Você é aquele que vai ter liberdade para fazer o que quiser, só o que tu gosta, enquanto toda a vida de adulto, a responsabilidade fica lá com o marido para fazer. E você é a menina, é a doce, que só faz o que você gosta, só faz o que você quer. Enquanto isso, o paizão está dando conta da vida, tem que pensar em como resolver os problemas das contas, tem que administrar, tem que ficar pensando, tem que ser o líder espiritual da casa, tem que orar, tem que interceder. Por quê? Porque a menina, o que ela queria? Ela queria um marido, não, ela queria um paizão. E o cara, ele queria uma mãezona. Então, ela que tem que ficar tomando as decisões difíceis, as decisões sérias, as decisões aquilo. Por quê? Porque ele casou para ter uma mãe. E ela casou para ter um pai. E aí, quando o cara quer sair dessa posição de pai da esposa, quando ela quer sair, ou sair das outras posições que eu falei anteriormente, começa a vir a chantagem. O quê? Você não vai dançar conforme a minha música? Você não vai fazer as coisas conforme a minha regra? E eu estou falando não uma visão correta de maternidade e paternidade, tá? Eu estou falando a visão, o mãe e o pai de acordo com o mundo. Aquilo que diz, que permite que o filho seja tão idiota quanto ele quiser ser e você só ama e o apoia incondicionalmente. Estou falando essa falsa maternidade, tá? Não a correta. Onde você não conduz o seu filho no caminho que ele tem que andar. Que você deixa ele ser o eterno idiota ali, a eterna idiota. Estou falando disso. E você só apoia, porque é teu filho, né? Não vai apoiar, imagina. Então, estou falando dessa falsa maternidade, essa falsa paternidade aí. Então, o cara, quando percebe que aquela mulher está querendo sair dessas posições, dessas regras, desse regulamento confuso que ele criou, vem a manipulação, vem a intimidação, a chantagem emocional.
quando ela percebe que o homem está querendo sair desse lugar, dessa escravidão que que foi estabelecido sobre ele, a mulher então ela começa dentro de um comportamento de manipulação, seja por intimidação, né, como aconteceu um caso de um rapaz que a mulher vivia ameaçando de pegar as crianças e ir embora, ou como aconteceu no caso dos Estados Unidos, que o cara quando se separou da mulher, a mulher tanto ameaçou que se ele largasse ela, ia matar ela e ia matar os filhos, que ela fez. Ela botou, ela falou, se você me largar, no próximo ano você não vai comemorar o aniversário dos filhos. Então ele continuou, só que teve um dia que ele se cansou e foi embora. E aí no mesmo dia, ela pegou o carro, subiu até um morro lá e tinha um declive que dava direto para o rio, para um lago, não sei exatamente agora, para o mar. E ela soltou o freio de mão e deixou. Só que teve uma hora do caminho que ela se arrependeu, mas aí o carro já tinha pegado velocidade, né? E foi. E aí sabe o absurdo no dia do júri, no dia da audiência, né? Porque eu assisto essas coisas também, né? No dia da audiência, eu fiquei olhando, olha a desculpa que a bichinha deu. Por que que Deus me permitiu matar meus filhos? O cara lá chorando porque perdeu o casal de filhos, né? Que ela matou os dois. Ela ficou com medo deles gritar, então ela botou sonífero nos filhos. E aí quando o choro dela não estava convencendo ninguém, ela pega, dá um sorriso, assim, tem uma cena que fica, parece aquelas filmes do Exorcista, ela dá um sorriso, olha assim, eu te avisei que se você me largasse isso iria acontecer. Culpa. Tu imagina, passar a vida inteira, eu era para ter ficado com ela, porque agora eu perdi meus filhos. Culpa. Toda relação que impera, seja de uma maneira geral ou de uma maneira específica, alguns comportamentos de relacionamento entre distorcido dentro de um ambiente machista e feminista, que é a mesma coisa, dois lados de uma mesma moeda, vai estar sempre sobre um jugo de manipulação. Você sempre vai querer manipular o outro gênero. Você sempre vai querer ou intimidá-lo, ou levá-lo a se sentir culpado. Você não vai querer tratá-lo de uma maneira correta e fazer ele enxergar. Se você é o ponto de vista correto, a verdade já está a seu favor, você não precisa manipular a situação. Ah, mas se eu, como eu ouvia de algumas mulheres há alguns anos, mas se eu não agir assim, ele não cede, você não conhece meu marido. Não, ou outro cara, não, você acha que eu vou bater nela? É porque eu falo, porque se eu não pegar, ela é muito linguaruda. Então, se eu pegar e não levantar e não dar uma batida na mão na mesa, ela não cede. Tu não conhece a mulher que eu tenho, não. Aham. E o cara justificar, não, é que você não entende. Se eu não agir assim com ele, se eu não agir assim com ela não faz. Eu falei, tá, mas tu não tá certo? Você acha que ela não tem inteligência para perceber o que tá... Ah, mas ela é teimosa, então permita que ela quebre a cara, porque o melhor resultado de uma pessoa teimosa é deixar ela ficar frequentemente quebrando a cara. Deixa ela quebrar a cara. Se você está falando algo que é correto e a pessoa não está te ouvindo, sai de cena e deixa ela quebrar a cara. Por que você não permite que ela quebre a cara? Deixa ela quebrar a cara. Se você está certo e a sua esposa está errada, não, você quer lá fazer? Eu faço isso. Quem convive comigo, eu não quero que você faça. Você vai lá e faz, querido. Pode fazer. Vai lá e faz, pode fazer. Por quê? Porque eu não vou manipular a situação. Eu estou correta. Então, se a pessoa não quer ouvir, deixa quebrar a cara. Quebrou a cara? Então, quem é que estava certo mesmo? Eu tenho que arrumar a placa do eu te disse, mas eu tenho que arrumar a placa do eu te disse. Deixa quebrar a cara. Não, mas você não, o que eu não entendo é você saber que você está com a razão, ainda achar um elemento de manipular aquela pessoa, ou você não deve manipular o outro. Quando há um elemento de manipulação, querido, há desonra aí. O outro não é sua massa de modelar, você não é o Elohim para modelar a pessoa conforme a sua imagem e semelhança. O outro é seu parceiro de vida, ou seu pai, ou seu irmão, ou o seu amigo, ou seja lá o que. É o outro gênero. E ele precisa, para ele poder realmente abençoar a sua vida, você precisa permitir que ele manifeste e seja
tudo aquilo que ele nasceu para ser. Enquanto você querer que todo mundo se projete para você, você vai ser infeliz, não vai alcançar êxito na sua vida, naquelas áreas que precisa do outro gênero, naquilo que precisa só de você, você vai prosperar, porque você é fecundo, e isso, e etc e tal. Mas naquilo que você percebe que está travado, que precisa do outro gênero ali, se você não permitir que essa criatura seja aquilo que ela nasceu para ser, e faça aquilo que ela tem potencial, mas está adquirindo experiência para fazer, vai ficar travada a sua vida. Comportamento de manipulação, comportamento de ficar, tipo assim, de querer fazer chantagem emocional, comportamento de tipo assim, de não permitir que o outro floresça, comportamento de você não tem lugar de fala aqui, comportamento de já achar que o outro não presta só porque ele é um gênero diferente do seu. Ou no caso daqueles que têm medo do outro gênero, de você não conseguir se posicionar porque você está com medo da reação do fulano. Ou com medo da reação da fulana. De não conseguir caminhar em transparência dentro do casamento, porque não, se eu falar isso ele vai surtar. Não, se eu falar isso, ela vai surtar. E aí, como você foi muito escravizado pelo outro naquela área ali, e às vezes não é em todas as áreas, e eu percebo isso muitas vezes, tem vezes que você aprendeu a ser manipulado pela esposa nessa área, e você aprendeu a ser manipulado pelo marido nessa área. E aí você fica com medo de se posicionar de maneira correta por causa da reação do outro. E vocês têm todo o potencial para serem incríveis. Você mesmo, enquanto solteiro, vai precisar de mãe, irmã, amiga para desenvolver você. Você, enquanto solteiro, é a mesma coisa. Você precisa do outro gênero para desenvolver você. Eu agradeço por todos os homens da minha vida. Como é que você consegue vencer o feminismo na sua vida? Você precisa que um homem mate isso em você. Esse homem vai te ensinar a lidar com o outro gênero. Como é que você mata o machismo na sua vida? Você precisa permitir que uma mulher exerça essa liderança na sua vida. Não tem outra maneira. Você não vai aprender a deixar de ser feminista com outra mulher. Assim como você não vai aprender a deixar de ser machista com outro homem. Você precisa se relacionar com outro gênero para poder enxergá-lo igual a você, porque você não tem essa visão. Ou você é inferior a ele, se você for o homem feminista ou a mulher machista, ou você se acha superior a ele, se você for o machista ou a feminista. Você não tem essa visão de igualdade, é tudo a mesma coisa. Diferentes, mas iguais. Comece a trabalhar nisso, a olhar o que está impedindo você. Você vai ver que tem áreas na sua vida que só vai ser destravada se tiver um toque de mulher ali. Não quer dizer que você, como homem, não precisa de outros homens na sua vida. É óbvio que precisa. Você precisa do seu próprio gênero também. É óbvio isso, certo? Mas eu estou falando assim, ó, começa a perceber o que tem coisas que está travada. Ontem eu estava conversando com esse rapaz e aí ele estava falando sobre que ele tem dificuldade disso e daquilo, e começou a dizer, eu falei assim, você tem dificuldade nessas áreas que você está apontando porque faltou mulher na sua vida. E aí ele ficou assim, eu falei assim, porque a mulher, né, tipo assim, se você tivesse tido uma boa mãe, a sua mãe ia te ensinar isso, ia te ensinar aquilo, ia te ensinar aquilo outro. Se você, dentro do casamento, a sua esposa poderia ter contribuído com isso e aquilo, porque essa é a dinâmica da mulher. Você não teve essas coisas porque, apesar de você ter se relacionado com muitas mulheres, ou você não permitiu, ou elas não souberam exercer o gênero dela na sua vida. E é por isso que você é bloqueado nessas áreas aí. Você tem dificuldade de fazer isso aqui, você tem dificuldade... Porque ele falou assim, eu sou muito frágil emocionalmente. Isso foi uma questão que ele falou. Eu faço muito... Eu tenho facilidade para desistir da coisa. Você tem facilidade de desistir porque ou você não teve mãe, ou você não permitiu que a sua mãe exercesse maturidade sobre você, porque é função da mãe tornar o filho forte de dentro para fora. A mãe é que faz o filho ter uma alma forte, de saber
iniciar e acabar as coisas, de ter perseverança, de ter resiliência, de saber de não saber, de saber valorizar os limites. Por quê? Porque quando uma pessoa é muito frágil emocional, faltou maternidade naquela pessoa. Porque não é papel do pai fazer a pessoa ser forte por dentro, isso é papel da mãe. O papel do pai é fazer a pessoa ser forte por fora, ter uma visão de projeto, ter uma visão de norte, ter uma visão de avançar, de pegar a flecha e ir, isso é papel do pai. Mas não adianta você ter uma visão de projeto muito grande do que fazer da sua vida e quando começar a caminhar no caminho que você tem que seguir, você não tem força para isso, porque qualquer coisa te desanima, qualquer coisa faz você desistir. E aí quem vai te ensinar a trilhar o caminho que seu pai traçou para você é a sua mãe. Falei assim, você hoje não consegue fazer essas coisas porque faltou mulher na sua vida, falei com ele. Aí ele, mas eu tive 2 mães até. Eu falei assim, você teve 2 babás, você não teve 2 mães. Porque se você tivesse mãe, tu não ia ser frágil emocionalmente. Você teve babás, você teve mulher que cuidou do seu corpo, que te alimentou, que te vestiu. Mas não alguém que te ensinou a ser forte de dentro, não alguém que foi o espírito de fortaleza na sua vida. Então, você precisa do outro gênero. Você, como mulher, precisa de homens na sua vida. E não precisa do sentido de a ferramenta útil, porque é vantajoso você ter um homem para te dar dinheiro, para te dar respaldo, para ser o paizão para você. Não, você precisa que ele, como Deus o projetou para ser, manifeste tudo aquilo que ele nasceu para ser na sua vida. Da mesma maneira, você precisa de mulher na sua vida. Não porque você não consegue ficar sem sexo, porque você precisa de uma empregada doméstica ou de uma mãezona para você. De uma eterna fã, né? Aquela líder de torcida lá. Vai, marido! Vai, marido! Eu tenho um M! Eu tenho um A! Né? Não é a eterna líder de torcida, não. E analise o que você, por causa de posicionamentos machistas ou feministas, ou porque você despreza a si mesmo, então concorda com essa opinião errada. Você, mulher, presta. Você, homem, você é uma bênção. Completamente bênção, você não é macho escroto, estuprador em potencial, não é nada disso. Maldade não tem gênero, maldade é uma coisa de caráter, e caráter homens e mulheres têm. Existem homens que não valem nada e mulheres que não valem nada, e acabou. Como existem homens muito bons e mulheres muito boas, e acabou. Não tem a ver com o gênero, tem a ver com o caráter, com a decisão dessa pessoa de amar mais as trevas do que a luz. Tem nada a ver por ela ter nascido homem, por ter nascido mulher e etc e tal. Analisem isso e comecem a quebrar, certo? Pai, eu tenho esse comportamento, né? Olha dentro de casa, nos relacionamentos com a esposa, vocês, né? Com o outro, com o amigo, com o tio, com o sobrinho, com o pai, com a mãe e com o irmão. E começa a analisar como você se comporta com o outro gênero para começar a quebrar isso na sua vida para que você possa deslanchar. Deslanchar porque você vai ficar toda a vida atrofiado se você não saber lidar com outro gênero de maneira correta. Essa é a verdade. Você nunca vai ser tudo o que você nasceu para ser se você não permitir que o outro gênero faça isso na sua vida. Você não vai ser. Mesmo no seu gênero, você, se não permitir que o outro gênero faça o que ele tem que fazer, você não vai crescer, nem como homem e nem como mulher. O que dirá constituir família, ter negócios prósperos e o sacerdócio, qualquer outra coisa que precisa de mais de um braço para poder executar. Beleza? Encerramos.